muito maturidade para poder entender esses aspectos. Segundo a tradição judaica, que era a tradição que era conhecida no primeiro século, Jesus ele entra nesse mundo judaico que tem suas tradições, suas verdades. Uma das verdades que se cria de forma praticamente universal no primeiro século, em todo Israel, era de que esses demônios que estavam possuindo aquelas pessoas, como o Gadareno e outros, não eram anjos. Nem mesmo anjos caídos, mas eram filhos dos anjos caídos. Um grupo de anjos, segundo narra a religiosidade do período intertestamentário, ou seja, lá desde o século III até o século I depois de Cristo, um grupo de anjos havia pecado com mulheres. Naquela passagem de Gênesis 6. O próprio Satanás não se envolveu com isso. Mas outros príncipes, outros principados teriam feito isso. Vale a pena nós lermos a passagem de Gênesis 6, para nós observarmos o que está escrito lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então observe aqui, filhos de Deus estão coabitando com filhas dos homens. Isso aqui parece ser uma das causas do próprio dilúvio, a razão pela qual Deus então resolveu destruir o mundo. A pergunta é: quem são esses filhos de Deus? Geralmente a nossa interpretação mais básica é que diz, aqui é a mistura das genealogias, ou seja, os filhos de Deus são os filhos de Sete. E as filhas dos homens são as filhas de Caim. E então os filhos de Sete se casaram com as filhas de Caim, e isso é que foi tão terrível aos olhos do Senhor. O problema é o seguinte: só os filhos se casaram com as filhas, né? Por que é que as filhas de Sete também não podiam ter se casado com os filhos de Caim? De fato, o texto parece estar falando de outra coisa. No livro de Jó, os seres celestes são chamados de filhos de Deus. Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava também Satanás. Portanto, esse termo, filhos de Deus, é aplicado a seres celestes, a anjos. Estes anjos aqui, provavelmente, um grupo de anjo caído, igual a Satanás, mas ele não se envolveu nisso, assumiram, esses anjos assumiram formas humanas, os anjos podem assumir formas humanas, conversar, comer. O autor dos Hebreus fala que pessoas hospedaram anjos no Antigo Testamento sem saber. Ou seja, pensavam que fossem apenas homens. Aqueles dois anjos que descem a Sodoma e Gomorra, os homens da cidade dizem, vamos abusá-los. Ou seja, eles realmente tinham aparência física, eles tinham formas físicas. Eles podiam fazer isso. Assumir essas formas físicas. Parece ser algo mais do que mera questão humana, porque o que resulta essa união é algo muito esquisito. Veja aí a partir do versículo 3 de Gênesis 6. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram grandões, essa é a ideia, valentes, poderosos, varões de renome na antiguidade. Ou seja,
aqueles filhos que nasceram deste relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, foram um tipo aí muito perverso, muito maligno de ser humano. E, consequentemente, Deus disse, chega, vamos destruir a terra inteira. Então vem o dilúvio e todos esses seres foram destruídos. O Novo Testamento parece dar apoio a essa teoria, que foi muito desenvolvida num livro que não é bíblico, é um livro apócrifo, chamado Primeiro Livro de Enoque. Esse livro não é inspirado por Deus, mas ele contém verdades. A tal ponto que o profeta Judas, o apóstolo Judas, não o Iscariotes, mas aquele que era meio irmão de Jesus, e que também recebeu um chamado apostolar, provavelmente, cita, dizendo, assim profetizou Enoque. E cita a profecia que é tirada deste livro. Agora, apenas para fins didáticos, eu vou ler umas passagens desse livro. É só um livro para conhecimento, não é um livro inspirado. Mas ele conta a crença que as pessoas tinham nesse período, a qual parece que o Novo Testamento apoia. E eu vou mostrar depois. Então, ouçam o capítulo 6 do primeiro livro de Enoque. Ele diz assim, quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e agradáveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si, vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Eles fazem isso. O texto diz, lá agora no capítulo 7 de Enoque, verso 2, entre mentes elas engravidaram e deram à luz gigantes. Esse livro narra então que Deus puniu aqueles anjos, os aprisionou, os lançou em abismos de trevas. Por exemplo, uma das citações que descrevem essa punição de Deus para aqueles anjos, ele diz assim, para o líder daqueles anjos, chamava-se Azazel. Ele diz, amarra Azazel, lá no capítulo 10, primeiro livro de Enoque, amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas, cava um buraco no deserto, atira-o ao fundo, deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele, cobre-o de escuridão, deixa-o permanecer lá para sempre, veda-lhe o rosto para que não veja a luz. Outro daqueles anjos, ele diz no versículo 6 desse livro, a Miguel disse o Senhor, vai e ponha ferros a Semjaza, que era um daqueles anjos, e os seus sequazes, que se misturaram com mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas, amarra-os até o dia do julgamento, do juízo final. Ainda mais uma passagem, ele diz, daqui por diante nunca mais havereis de subir ao céu, mas foi determinado que sejais acorrentados aqui na terra por todos os tempos, até o fim, até que vocês sejam destruídos, lançados no abismo. Ainda no capítulo 15 ele repete essa frase. Vai e dize àqueles anjos, por que motivo abandonaste o alto do céu, santo e eterno? Coabitaste com mulheres, vos contaminastes com as filhas dos homens, tomaste por elas, por esposas, comportando-vos como filhos da terra e gerando filhos gigantes. Vocês tinham no céu a morada de vocês, mas agora vocês nunca mais poderão retornar para esse lugar. Isso aqui não significaria nada. Nada. Se dois escritores do Novo Testamento não dessem apoio a essas palavras. O problema é que eles dão. Dois escritores. Veja o primeiro deles, segunda carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram,
Deus não os poupou, Deus os castigou, essa é a ideia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Percebe? Ele está falando do período do dilúvio e está dizendo que Deus não poupou anjos que pecaram. E que Ele os lançou no inferno. Aqui uma explicação importante. No Novo Testamento há 2 palavras gregas, pelo menos, para inferno. Hades, que é aquela comum, que descreve o lugar onde vão as almas dos homens. Por exemplo, o rico da parábola do rico do Lázaro, quando ele morre, sua alma, seu espírito vai para o Hades, para o inferno. O termo grego então é Hades. E lá ele fica em tormentos. Esta palavra não é Hades, a que aparece aqui no texto grego. Portanto, não é aquele inferno para onde vão as almas dos homens. É um outro termo grego que só é usado aqui em todo o Novo Testamento. É o termo tártaro. Tártaro não é negócio de dente, nem salada. O tártaro seria a pior das prisões. A prisão de segurança máxima do inferno, digamos assim. E Pedro, e aqui é um livro inspirado. Enoque não é. Enoque é um livro comum, mas aqui não, aqui é um livro inspirado. E Pedro está dizendo que Deus não poupou anjos que pecaram e os precipitou nesse lugar chamado Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Essa é exatamente a expressão usada lá em 1 Enoque. Abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou todo mundo, ele diz. Só Noé foi preservado. Agora veja outra passagem, está logo para frente aí, vai até o livro de Judas. É bem pequenininho, não passe deles, chegou no Apocalipse, já passou. Judas, só tem um capítulo, portanto, são os versículos 5, 6 e 7. Ele diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, e agora ele vai citar 3 exemplos, presta atenção nesses exemplos negativos. Primeiro, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo foi esse, falou, olha, qual o exemplo ruim aí? Aquele povo que saiu do Egito, era para ir para Canaã, mas não creram. Os moradores de Canaã são muito grandes, nós não vamos para lá não. Então a geração inteirinha morreu no deserto, só entrou Moisés e Josué e Caleb. Exemplo ruim. Segundo exemplo ruim, ele diz verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua morada, aqui o seu domicílio, a sua morada, que é o termo lá de Enoque, daqueles anjos que abandonaram a sua morada, o seu domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas, grilhões, algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o terceiro exemplo ele diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, agora olha essa frase, como aqueles. Olha de novo, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ele associa o pecado de Sodoma e Gomorra com um pecado desses 2 casos citados anteriormente. Primeiro caso, israelitas saíram do Egito e morreram no deserto. Segundo caso, anjos que não guardaram o seu lugar lá no céu e foram aprisionados, provavelmente nesse Tártaro que Pedro menciona. E ele fala, e Sodoma e Gomorra, que se entregaram à prostituição,
como aqueles. A referência provavelmente seja aos anjos. A esses anjos que se prostituíram com as mulheres em Gênesis 6. Veja o texto aqui, ó, seguindo após outra carne, ou seja, um relacionamento fora do normal, um relacionamento impróprio, como era o de Sodoma. Sodoma, nós sabemos o significado, né? Sodomia, vem o título inclusive. Inclusive os homens de Sodoma queriam abusar daqueles anjos que foram lá libertar Ló e a sua casa. Então o que nós provavelmente temos aqui é exatamente a descrição do pecado de um grupo de anjos. Não todos. Não todos os anjos malignos, mas um grupo apenas que caiu, pecou com as mulheres em Gênesis 6 e foi lançado no Tártaro, no abismo. Para esse abismo que os demônios que possuem o gadareno não querem ser enviados, não nos mandes para o abismo, eles pedem a Jesus.